Olá, você que me vê e ouve, receba os meus mais cordiais cumprimentos. Você que tem me acompanhado há algum tempo, agradeço muito a sua frequência, a sua assiduidade. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Espero que você encontre a satisfação própria do sabor que é não saber. Vamos agora dar seguimento à nossa aula anterior e ainda no módulo 1 deste nosso curso de Filosofia Política, que é o módulo de História da Filosofia. Vamos dar seguimento então à aula subsequente à anterior, que foi sobre a Idade Média. Dando seguimento à nossa aula anterior sobre a Idade Média, eu deixei um pouco no ar, desde a ocasião passada, a afirmação pela qual os renascentistas desqualificavam a Idade Média como período das trevas. Eu acredito que chegou o momento de nós explorarmos isso um pouquinho mais detidamente e com um pouco mais de profundidade. Eu lembro de ter dito anteriormente a você, desde uma ocasião passada, que havia naquela ocasião, coincidentemente com o movimento renascentista, a emergência da sociedade burguesa, a sociedade que se fazia prevalecer pela atividade mercantil. E a Itália foi berço não só da atividade mercantil, como também do Renascimento, e ali havia a convivência desses dois movimentos. Lembremos que o Renascimento foi um movimento cultural, eminentemente cultural, que estendeu seus domínios para o campo da política e para o ramo também da economia. Isso já nos dá uma boa ideia de que o Renascimento foi uma movimentação política e cultural que dominou todo o painel, todo o panorama histórico e cultural da Europa nos séculos XV e XVI. E essa denominação renascentista foi dada àquele movimento que surgiu no século XV pelos renascentistas do século XVI, do século subsequente. Lembremos que havia figuras muito eminentes, muito importantes no período renascentista, como Leonardo da Vinci, como Botticelli, Maquiavel e tantos outros. E lembremos também que o Renascimento foi uma revivescência, um reavivamento da cultura greco-romana, em especial para a cultura grega, sobretudo no campo da cultura, com foco em Platão. Platão foi denominador comum de toda a trilho cultural que o Renascimento ganhou no aspecto das letras, da cultura superior, da cultura elevada, porque ele passou a ser lido por si próprio. Anteriormente, Platão era lido por intermédio de um leitor seu, de um intérprete seu chamado Plotino. Os renascentistas deixaram de lado Plotino e passaram a ler Platão dos textos originais e prestaram atenção ao que o próprio Platão dizia de si mesmo e do mundo. Lembremos, eu já mencionei a vocês, que Platão ele recobriu a quase totalidade do universo. Ele tratou não somente da cosmologia, da cosmogonia, como da moral, da linguagem e de todos os aspectos da vida cultural que ele conseguiu recobrir com toda a sua maneira de pensar, muito brilhante, muito percussiente e muito profunda também. Lembremos que eu disse numa ocasião passada também que há estudiosos que afirmam, com alguma ironia, mas com certa propriedade também, que toda a filosofia subsequente não passou e não passa de rodapé de página de Platão, dos textos de Platão. Essa é uma afirmação um tanto quanto hiperbólica, mas não deixa de ter uma certa validade e uma certa pertinência. Disse eu uma ocasião pretérita, lá algumas ocasiões passadas, em que os renascentistas precisavam se demonizar a Idade Média. E o Renascimento, coincidente com o movimento burguês de aceleração da atividade comercial, das atividades mercantis, estabelecia uma incompatibilidade com o sistema feudal daquela época. Porque o final da Idade Média, o Baixo Medievo, que foi o período que foi atacado mais diretamente pelos renascentistas, sob a desqualificação de período das trevas, era um período em que havia o sistema feudal, onde prevalecia as relações de suzerania e vassalagem entre os nobres que viviam em seus castelos, em seus domínios,
e seus feudos isolados uns dos outros. Isso desfavorecia enormemente a atividade mercantil. E também esse isolamento deixava as pessoas sem comunicação e sem interação entre si. Sabemos também que a atividade mercantil, eu não vou colocar aqui nenhum tipo de juízo de valor a respeito disso. Eu não vou adotar a linhagem marxista, eu não sou marxista, já digo logo, tá? Então, eu no máximo fazer uma leitura hegeliana. Mas é fato, sim, que havia naquela ocasião a emergência de uma sociedade nova, de uma nova maneira de encarar a vida, de uma nova maneira de estabelecer as relações com os outros. Sabemos que na Idade Média, sim, houve em determinado período, muito lá para trás, um prevalecimento da cultura medieval árabe. Os árabes, eles foram grandes comerciantes no período intermediário da Idade Média. E ali os árabes, com uma valiosa atividade mercantil, provaram para o mundo que o comércio é uma atividade que estabelece integração entre os povos. Muito tempo depois, já no século XIX, o economista Ricardo destinou a nós uma valiosa contribuição, dizendo que o comércio internacional não é um jogo de soma zero. Então já temos bem claro isso aí, porque a atividade mercantil é uma atividade que estabelece relações interpessoais entre os povos e comercializa e faz o intercâmbio não somente das mercadorias e dinheiro, mas faz o intercâmbio cultural também. O ponto sobre o qual os renascentistas se olhavam para os medievais para desqualificá-los como período das trevas era justamente esse isolamento dos feudos, que dificultava enormemente as atividades mercantis e as trocas interculturais também, que pertencem à atividade mercantil inevitavelmente. Tá? Então essa é a explicação que eu penso ser mais importante, mais relevante a trazer para você, sobre por que os renascentistas desqualificaram o período medieval com o período das trevas. Eu já disse lá atrás também que não foi tanto assim, né? Que essa afirmação não era tão verdadeira, dado que houve no período medieval uma emergência cultural muito valiosa dos grandes filósofos que eu mencionei, os dois, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram duas figuras valiosíssimas para a história da filosofia e para a história universal também. Então, eu disse agora há pouco a você que eu pretendia tratar na ocasião seguinte sobre o Renascimento, mas eu esqueci de dizer, vou dizer agora, que o Renascimento foi um período preparatório da modernidade. A modernidade foi um período muito importante também, que veio logo após o Renascimento. E o Renascimento coincidiu com o renascimento da sociedade burguesa e preparou o mundo para a modernidade. Agora eu gostaria de fazer um pacto entre nós dois, entre você e eu. Vamos lá, vamos estabelecer como protagonistas mais importantes da modernidade 3 personalidades: Thomas Hobbes, René Descartes, as reformas protestantes e Baruch Spinoza. Eu vou falar sobre cada um deles especificamente, somente a título de menção. Na nosso encontro subsequente, no seguinte, na próxima encontro, eu vou detalhar um pouco mais sobre Thomas Hobbes. Ele merece muita atenção porque ele é muitíssimo importante. Thomas Hobbes é provavelmente o mais importante de todos os filósofos políticos, porque foi ele que inaugurou, foi ele que trouxe à tona 2 questões muito relevantes: da origem do poder e da sua necessidade de estabelecimento. E também ele precisou estabelecer 2 rupturas com Aristóteles. A primeira delas foi dizer que a polis não é elemento da natureza, o Estado. Ele passou a chamar não mais a polis, ele passou a chamar de corpo político, que é formado pelos corpos das pessoas que formam o Estado, que ele chamou de Leviatã, ou Deus mortal. E esse não é mais uma obra da natureza, mas ele é sim uma construção humana. Essa é uma ruptura importantíssima com Aristóteles. A outra ruptura com Aristóteles, não menos importante, que nos faz pensar muito, nos faz refletir profundamente,
diz respeito a um aspecto interessante sobre Aristóteles. Para Aristóteles, a política não é matéria de certeza, é o domínio do provável. Lembremos que Thomas Hobbes, já no século XVI, ele viveu um período de muita conturbação sociopolítica na sua Inglaterra, especialmente em Londres, era um lugar muito violento. Ele precisava, por tudo, estabelecer uma ordem. Ele, nas suas obras O Leviatã e De Tívio, do Cidadão, ele trazia consigo a preservação de um bem maior. Que bem maior era esse que Thomas Hobbes tanto preservava? A paz social. Então, de tal maneira que ele dizia, há uma necessidade para a política. A política é uma instituição humana acessível a qualquer pensamento racional, de maneira tal que é uma verdade da razão. Então, não é mais matéria de certeza nem um domínio do provável, como pretendia Aristóteles, mas sim uma matéria de certeza, e porque acessível à razão. Então, essa é uma ruptura com Aristóteles que nos faz pensar seriamente em que a política não é aquela matéria tão diluída, tão fluida e tão amorfa como hoje em dia algumas pessoas pretendem que seja, né? Desde Thomas Hobbes lá atrás, que é provavelmente o filósofo político mais eminente da nossa história, da nossa humanidade, ele propugnava que a política é matéria de certeza, porque há uma necessidade de compreensão da política pela razão, por princípios racionais que são universais, que são a qualquer pessoa. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar aquele like e compartilhar. Até o nosso próximo encontro e uma excelente semana para você.